Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat Suprema Majestade. Eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, da tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 24 do 7, volume 26, trecho
26. Meios principais para fazer reinar a divina vontade. Os conhecimentos. Diferença de quem vive na divina vontade e quem vive no querer humano. Estava seguindo meus atos no querer divino e pensava em mim, como poderá vir a reinar a divina vontade? Quais serão os meios, as ajudas, as graças para dispor as criaturas para fazer-se dominar por ela? E meu sempre amável Jesus, movendo-se em meu interior, toda bondade e ternura, me disse: minha filha, os meios principais para fazer reinar sobre a terra o meu fiat divino são os conhecimentos dele. Os conhecimentos formarão os caminhos, disporão a terra para ser seu reino. Formarão as cidades, farão de telégrafo, de telefone, de poste, de anunciadores, para comunicar entre cidade e cidade, entre criaturas e criaturas, entre nações e nações, as notícias, os conhecimentos importantes sobre minha divina vontade. Os conhecimentos dela lançarão nos corações a esperança, o desejo de receber tanto bem. Esta é uma condição forçosa, um bem que não se pode querer nem receber se não se conhece. E se receber sem conhecê-lo, é como se não se recebesse. Assim que os fundamentos, a esperança, a certeza do reino de minha divina vontade serão formados pelos conhecimentos dela. Por isso tenho dito tantos conhecimentos, porque eles serão as riquezas, o alimento e os novos sóis, os novos céus que possuirão os povos do reino do meu querer. Agora, quando os conhecimentos sobre meu filho se fizerem caminho, dispondo daqueles que terão bem de conhecê-los, minha mais que paterna bondade para mostrar o excesso de meu amor, porá em cada criatura à sua disposição minha mesma humanidade. E todo o bem que fiz, de modo que se terão tal força e graça de fazer-se dominar por minha divina vontade, e minha humanidade estará em meio aos filhos de meu reino, como coração em meio a eles, para decoro e honra de meu fiat, e por antídoto, graça e defesa a todos os males que produziu o querer humano. É tal e tanto o arrebatamento de meu amor que quer que ela reine, e farei grandes excessos de amor para vencer as vontades mais rebeldes. Nossa, incrível isso aqui. Eu lendo isso aqui, quando eu estava escutando a partilha de Aline, né, sobre o tema, meu Deus, eu fiquei assim, nossa, como ela tá falando, como bate, né, com o que está sendo falado, com as coisas que ele vem trazendo, né, o cerquinho da divina vontade, né, sobre o que ela colocou lá, né, do que estão falando, né, sobre a divina vontade, a confusão de entendimento que está se tendo, né, muitos estão interpretando de forma errada, né, ali quer pegar o livro do céu e quer interpretar do modo deles, né, e tá gerando toda essa confusão. Então, como Jesus está falando, o único modo dele reinar, a vontade dele reinar, o reinado dele acontecer na alma é através do conhecimento. Então, como é importante esses conhecimentos chegar, porque só assim formará o reino, né? E aí ontem, eu ainda não tinha nem visto sobre, né, o que ela estava falando sobre essa questão, né, que, né, alguns lugares estavam querendo proibir os grupos de fazer esses estudos, né? E devido à confusão, né, de entendimento, devido à confusão de entendimento, né? Como Jesus falou, aqueles que pegam o livro de má vontade, né? Com mais intenções de má vontade, eles vão ficar cada vez mais na escuridão, nas trevas, eles não vão entender, e, né? Não vão ver luz porque eles já estão ali não tem aquela boa vontade, né? Aquela abertura quando pega para ler o livro do céu, não tem. Já vem com aquela convicção, com aquela ideia formada, né, com as suas próprias conclusões, e quando vai ler, não entende nada, não vê luz nenhuma, só vê trevas e confusão. E aí ontem, antes de eu ver isso, né, porque ontem foi bem assim, eu não consegui olhar muito bem o grupo, eu já vim ver bem tarde, que ontem começou a festa daqui do Copadroeiro, e ontem foi o dia que a gente cantou, né, na abertura, e acabei chegando muito tarde. Aí eu vim ver só depois. E aí eu tinha visto, antes de ver a mensagem do grupo, eu estava vendo um vídeo. Jesus, né? Chega aquela recomendação de vídeo, né? No YouTube.
E, e era de um canal, como é que é o nome do canal? Ateísmo no Brasil, uma coisa assim. E aí, quando eu me deparei, eu fiquei olhando um bom tempo aquele canal, assim, sem abrir, né? Só aquela janelinha que estavam ao vivo, eles, Ateísmo no Brasil. E estavam ao vivo, né? Transmissão ao vivo, tipo, uma live. E eu fiquei olhando assim, e Jesus me pedindo, né? Que ele chamando pra abrir. Que ele queria que eu olhasse. E eu ficava assim, eu ainda fiquei parado um bom tempo olhando, sabe? E Jesus pedindo pra abrir. Quando eu fui olhar, meu Deus do céu. Ah, Jesus do céu, só fiquei ficar doida. Com as maluquices que eles estavam dizendo. É como Jesus estava falando, sem esse conhecimento, ele não reina, né? Porque as pessoas não conhecem a vontade dele, não conhecem a Deus, o pensamento de Deus, o que Deus fez, né? E tem totalmente confuso. Aí essa live que estava tendo, eram uns 4 caras, assim, e um era um judeu, outro era ateu, o outro aparentemente parecia cristão, o outro não sei quem é. Eu sei que eles estavam numa discussão, misericórdia. É uma confusão das coisas, sabe? Eles só faltavam sair nas tapas, eles, né? Porque cada um, né, com a sua opinião ali, né, sobre a palavra, sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus. E, e os entendimentos tão distorcidos, né, eles ali pegando a palavra assim com interpretações próprias. Cada coisa absurda que eu ouvi, eu disse, Jesus amado, que é isso? Né? E Jesus está vendo como o conhecimento é importante. Sem o conhecimento da minha vontade, sem o conhecimento de mim, de quem eu sou, né? Gera essa confusão porque eles não me conhecem. Eles têm opinião própria de mim, eles não sabem. Ó, tinha um judeu, o judeu lá que estava falando. Eu achei tão assim. Eu queria sempre entender o porquê que, né, todo assim, como é que eu posso dizer? Essa resistência que eles têm de Jesus. Eu queria saber um pouco mais, sabe? E aí, escutando esse judeu, ele falando que para eles, Jesus era um profeta, um mensageiro de Deus, um profeta como os outros do Antigo Testamento. Eles lá, os judeus, não acreditam que Jesus é o Messias, mas tem Jesus na Torá. Eles dizem na Torá, acho que é a Torá que ele falou. Tem mencionando Jesus lá, né? Na Torá, lá na Bíblia deles, vamos dizer assim. Só que lá não fala que ele é o Messias. Lá está registrado lá como um profeta, um mensageiro de Deus. E é só isso que eles aceitam relacionado a Jesus. Esse negócio de Messias, ele fala nesse negócio de Messias, de que é Salvador, que não sei o quê, isso é coisa dos cristãos, eles não acreditam. Que ele era o Messias, que ele, principalmente porque ele é filho de Deus, né? E, nossa, ele ficava muito bravo quando o cara lá, que se diz cristão lá, que é um cristão, assim, bem confuso também, e, nossa, ele ficava super bravo, super bravo. Aí o rapaz, o que disse que era cristão, ficava dizendo assim, mas ele é filho de Deus. Mas ele era Messias, filho de Deus. Ele disse, não é filho de Deus. Ele não era filho de Deus. Aí, eles discutindo uma parte lá, falando uma passagem lá da Bíblia, esse cristão estava querendo, né, explicar para ele lá sobre Jesus, e que ele é o filho de Deus, foi enviado por Deus. Ele era homem, mas também era Deus, e estava tentando falar isso para ele, né? Aí ele falou assim, você tem que olhar no âmbito espiritual, a palavra, ele dizendo, sabe? Você tem que olhar para o âmbito espiritual, olhar para Jesus no âmbito espiritual também. Uma coisa assim que ele estava falando. Aí Jesus, que não existe isso de espiritual, não. É desse jeito. Não existe esse negócio de espiritual. Então, é como a gente pensa assim, eles vamos dizer assim, o entendimento deles da Bíblia, o entendimento deles do Messias que eles esperam, não tem nada a ver com espiritual. Você tá entendendo? Jesus não tem nada a ver com espiritual. Jesus não tem nada a ver com Deus, com espiritual, nada disso. E para eles, pelo que eu entendi que ele estava falando, a questão do Messias, a Bíblia, assim, principalmente com relacionado ao Messias, com relacionado a Jesus.
Não tem nada a ver com espiritual essa questão do Messias. Nada a ver com espiritual, né? Para eles, o Messias, aquele Salvador que eles estão esperando, é o Messias terreno, que não tem nada ligado com essas coisas que os cristãos acreditam, que veio para salvar, para negócio no âmbito espiritual. Que a salvação que eles entendem do Messias que vai vir não tem nada a ver com o espiritual, né? Mas assim, né, do mundo, a salvação das pessoas que invadiam ali o país, né, as pessoas as nações, né, que naquela época eram os romanos daquela época, né, que dominava ali. Então é esse Salvador que eles estão esperando, né, é terreno, um Salvador terreno. Então é por isso que eles vão aceitar, né, que é a questão do anticristo, vão acreditar que é o Messias quando o anticristo se apresentar. Porque justamente isso, eles entendem que o Messias não tem nada a ver com esse Salvador, né, que veio para salvar, não tem nada a ver com no âmbito espiritual, não é âmbito espiritual. Então, por isso que eles vão aceitar com muita facilidade o anticristo, justamente porque eles interpretam isso. E aí ele falando um bocado de bobagem, meu Deus do céu. Que para eles entende, né, esse mesmo judeu, ele falando que não tem nada a ver, que o Novo Testamento está todo errado, né? Jesus não é o Filho de Deus, ele foi explicar porque não é Filho de Deus, né? Porque ele diz que tem que vir da descendência de Davi. Aí o rapaz falando, mas ele é da descendência de Davi, né? José é da descendência de Davi, a Nossa Senhora não, Maria, ele falava Maria. Maria, ela é da descendência de Davi. Aí ele ficou louco. Aí ele dizendo, José era, mas Maria não era. Maria não era da descendência, acho que era Maria, ele está dizendo, era descendente da tribo de Levi. Que lá na Torá, para eles, a Torá, Maria não é descendente de Davi, do rei Davi, mas Levi, da tribo Levi, levitas, né? Uma coisa assim. Então, por isso que eles não acreditam, né? Porque ele diz que o Messias, para eles considerar que tem que ser descendente de Davi, olha só como é o pensamento, o raciocínio. É assim, é racionalista, entendeu? É terreno, meu Deus do céu. Aí ele falando tem que ser vindo ali, né, da formação da criança, né? Ali tem que vir do homem, do homem. E aí ele fala, mas vocês cristãos, ele não é de pai adotivo, como vocês falam aqui, José, né, pai adotivo de Jesus. Não é pai adotivo, é descendência mesmo, de vir, de nascer mesmo, de relação ali com o homem, tudo terreno, entendeu? Tudo humano, assim, coisa humana, terrena, materialista. Por isso que eles falam que não tem nada espiritual e por isso que eles não acreditam até hoje em Jesus, não aceitam Jesus. Porque Jesus era filho adotivo de José. Ele dizendo, olha, é uma confusão danada. Aí por isso que o rapaz falou, vocês têm que ver no âmbito espiritual. Ele é filho de Deus. Por isso que ele era filho adotivo de José. Você tem que ver no âmbito espiritual. Ele é filho de Deus. Mas eles não acreditam. Não acreditam nesse negócio dele. Eles não têm nada a ver com o âmbito espiritual. Nada a ver. Olha, é umas loucuras. Eu fiquei maluca vendo. E o pior ainda, é os comentários das pessoas. É cada coisa que é de chorar, é de doer. Então imagina só toda essa confusão. Gente, era tanta ofensa a Jesus. Tanto absurdo a Deus, que misericórdia, Senhor, sabe? Que dor de ver. Sim, meu Deus, perdão, perdão, eles não sabem o que estão dizendo, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. E eu fiquei assim, assustada. Com cada absurdo, dizendo que Deus era contraditório, que Deus fala uma coisa e depois faz outra, que Deus é louco e que os homens que estavam lá na live é louco que nem Deus. Né? Os caras falando. E outros falavam coisas absurdas de Jesus, sabe? Que Jesus, porque eu não quero falar a palavra aqui, né? Que eles diziam,
Mas, em outras palavras, eles estavam dizendo que Jesus era homossexual porque só andava com homens. Gente, cada coisa absurda, gente. Cada coisa absurda. Cada coisa absurda, absurda que estavam falando de Jesus, sabe? De Deus. Que a Bíblia, que Deus é um... Como é que eles falavam disso? Eu não lembro a outra palavra, assim. Então, os comentários eram mais absurdos ainda do que os caras estavam conversando ali. Sabe? É uma loucura. E é justamente isso que Jesus está falando, é a falta de conhecimento. Olha só a falta de conhecimento, a loucura que é a vontade humana, né? Aí olha aí essa carta que chegou, nessa carta que muitos bispos não aceitam, que lá na Coreia não está aceitando, que estão querendo proibir, né, os grupos das pessoas estudarem, de lerem esses escritos. Tá vendo? Pela confusão de interpretação, porque querem interpretar do jeito deles. Aí eu fiquei aqui pensando que, né, que aí depois eu lembrei até do que Padre Paulo Ricardo falou, né? Porque eu fiquei pensando, meu Deus, por que eles são contra isso, né? Tá tão claro, isso é tão claro no livro do céu. Porque eles ficam com essas loucuras de achar que é heresia o que está sendo falado ali. E de achar que é monoteísmo, que isso não é livre-arbítrio. Meu Deus, é uma loucura. Então, por que eles pensam assim? Aí eu me lembrei, né? Jesus me fez lembrar do que Padre Paulo Ricardo estava falando. Que toda essa perseguição, assim como Jesus tinha a perseguição naquela época, né? Que Jesus vinha falar, trazer luz, trazer a verdade, falar do reino de Deus, do amor de Deus. E as pessoas só, né? Ele amava e ele não recebia esse retorno, né? As pessoas, pelo contrário. Ali os fariseus tinham raiva dele, queria matar ele, não aceitava. Aí eu lembrei disso porque o padre Paulo Ricardo estava falando que essas perseguições são porque... Como é que eu queria lembrar as palavras do que o padre Paulo Ricardo falou? Como é que ele dizia? Ele dizia assim, que ele perseguiam porque estavam impedindo esse bem que a pessoa faz, o bem que Jesus estava fazendo, a verdade que estava sendo trazida ali, né, o bem que estava sendo feito, a cura que estava sendo feita, era impedimento para eles fazerem o mal que eles querem fazer. Então, é isso que Jesus trouxe, sabe? Me fez lembrar que eu disse, então é isso, né? Eles não aceitam o livro do céu, o que Jesus fala no livro do céu sobre a divina vontade. E eles ficam falando porque isso não é livre-arbítrio, porque isso é monoteísmo, porque isso de morrer para a sua vontade humana, que eles entendem totalmente errado, que aí é como se a gente perdesse a nossa... não tivesse vontade, né? E perdesse o livre-arbítrio, muito pelo contrário, né? É porque isso impede deles fazerem o mal que eles querem fazer na sua vontade humana. Então, por isso que eles não concordam, não aceitam o livro do céu. Muitos rejeitam o livro do céu. Muitos não querem aproximar do livro do céu, assim como, né, de modo geral, não só o livro do céu, da palavra da Bíblia de ontem. Eu vi ontem o que os caras falavam, né? As loucuras que os caras falavam da Bíblia, de Jesus, porque esse é impedimento para eles fazerem o mal que eles querem fazer. Eles querem viver do jeito deles, querem fazer as próprias vontades, eles querem pecar e não querem que não ter julgamento nenhum. Querem fazer o que bem entender e que Deus fique calado na sua. Deixa eu viver minha vida. Né? Então eles entendem totalmente errado, ele acha que isso é liberdade. Isso é liberdade, né? Ai, gente, é doloroso, né? Então é como Jesus está falando, é falta de conhecimento. E eles não querem, não aceitam esse conhecimento, porque isso é como se estivesse ali impedindo. É o impedimento deles fazerem as próprias vontades deles, de fazer o que bem entendem. É impedimento para eles cometerem os pecados, né? Eles não querem desapegar das suas coisas, das suas paixões, né? Dos afetos desordenados, né? Eles querem continuar do jeito que estão. Por isso que eles não admitem, não aceitam o livro do céu.
e fica inventando todas essas coisas, essas interpretações erradas todinha, porque eles não aceitam, porque viver da vontade de Deus, né, para eles é o impedimento deles fazer o mal que eles querem fazer. Então é complicado, né? Muito complicado e bate muito o que Jesus está falando. Aí Jesus continua aqui, peraí. Ao ouvir isto, fiquei admirada, e como se quisesse duvidar do que Jesus me tinha dito. E ele, voltando a falar, acrescentou: Minha filha, por que duvida? Não sou talvez eu dono de fazer o que quero e me dar como me apraz me dar? Então é assim. É isso que as pessoas estão fazendo. Duvida de Deus e é cada absurdo que falam de Deus, sabe? E duvida que o livro do céu ali fica dizendo que é heresia porque isso não é livre-arbítrio, que não tá isso não respeita o livre-arbítrio, tá? É como, meu Deus do céu, é as dúvidas, né? Não aceitam. Meu Deus quer dar esse dom, mas eles desconfiam, duvidam do que Deus está falando, né? Porque para eles estão perdendo o livre-arbítrio, mas é o contrário. É totalmente o contrário. Deus não vai, a gente não vai perder a nossa vontade. A gente não, o que Jesus fala do dom da divina vontade, quando a gente se une à vontade divina ali, é que a gente vai deixar de fazer as nossas próprias escolhas, deixar de cometer os pecados e fazer as escolhas que só nos levam a pecar, a ofender a Deus. A gente não sabe como viver por si mesmo, a gente acha que sabe o que está fazendo, mas não sabe. E aí, quando a gente se une à vontade de Deus, eu acho que eles entendem que a pessoa, pronto, perdeu o livre-arbítrio. Mas não, a nossa vontade, ela vai sempre existir. Porque em cada ato que a gente for fazer, Deus espera o nosso sim. Deus dispõe ali. Ele mostra o que Ele quer. E Ele fica aguardando o sim da criatura sempre. Então a gente não vai deixar. Ele respeita essa liberdade. Nossa Senhora fala lá: eu conhecia a minha vontade humana. Eu não deixei de ter vontade, mas eu que não queria fazer a minha vontade. Eu só me servia da vontade, a minha vontade, para fazer a vontade de Deus. A pessoa não deixa de ter vontade, não. A pessoa não deixa de ter uma escolha, um livre-arbítrio. Unir a vontade divina não é perder a liberdade, não. Porque Deus não retira a nossa liberdade. É sempre uma escolha. A cada ato, todos os dias, é uma escolha. É a gente renovar, sim, Senhor, faça-se, Senhor. Ele espera sempre o nosso sim, Ele não força a gente. Ele não tira a nossa liberdade. Mesmo ali vivendo na sua vontade, ali unida à sua vontade, a nossa liberdade está lá. Ele não tira a nossa vontade. Mas a nossa vontade fica unida à dele. Para ali cumprir com a vontade dele. A nossa vontade começa a concordar, porque através dos conhecimentos a gente vai ver, né? Ali o que é para ser feito, o que é certo. Deus vai mostrar através dos conhecimentos ali quem ele é, o que ele pensa, o que ele foi feito para cada coisa. Como é que se comporta. A gente não sabe como se comportar. Não sabemos. É tanto aí que Deus teve que colocar os 10 mandamentos, as leis. Porque o homem, depois que pecou, ficou selvagem, animalesco, né? Que só se move pelo instinto, pelo que está sentindo, por sentimentalismo. Não raciocina. É um raciocínio, sabe? Humano, aquele raciocínio assim, limitado, humano. Né? E a divina vontade vem orientar, mostrar o que é certo, né? Mostrar a sua vontade, os seus conhecimentos, como ele pensa, como é que é, como se deve viver. Ele mostra, ele não brinca. Ele olha assim.
E ele fica esperando. Ele obrigou Nossa Senhora a aceitar ser mãe de Jesus quando o anjo Gabriel veio lá, anunciou e esperou o sim. Deus não obriga. Ninguém fazia a vontade dele. Ele não tira a liberdade. Então é um entendimento, uma complicação. E é tantas dúvidas de Deus, uma desconfiança de Deus absurda. Absurda. É de assustar. Não é talvez minha humanidade o primeiro irmão primogênito que possui o reino de minha divina vontade? E como primeiro irmão, tem o direito de comunicar, o direito aos outros irmãos de possuí-lo. Então ele é o primeiro que viveu, né? É o irmão o primogênito que possuiu esse reino. Né? Depois que Adão perdeu, então ele foi o primeiro, né, ali a ter esse direito. Então ele tem direito de comunicar, ele foi o primeiro, é o primogênito. Né? Então ele está vindo, trazendo esses conhecimentos para anunciar, olha irmãos, né? Anunciando aos outros que é para eles possuírem isso também, que está à disposição deles também, não é só para ele não. Aí ele continua aqui, pondo-me eu à disposição deles para dar-lhes um bem tão grande. Ele está se dispondo a nos orientar, a nos ajudar. E só ele pode, né? Só com ele, só com a vida dele dentro de nós que a gente vai conseguir entender, né? Vai iluminar a nossa alma. E aí a gente não vai entender de forma distorcida Deus, a palavra dele, o que ele está querendo trazer para nós. Porque a gente não tem capacidade de entender por nós mesmos. Não foi o Espírito Santo ali. Só o Espírito Santo pode nos ajudar a compreender Deus. O que Deus quer nos falar, a palavra dele. Porque Deus pensa totalmente diferente do humano. Totalmente. Deus é Espírito. Então, se não for Ele mesmo para nos iluminar, a gente não vai entender. Por isso que ele fala que ele está comunicando, ele está à disposição. Então, só Deus, né, pode ali se fazer conhecido, só Ele. A gente por nós não vai. Tá vendo a confusão que está tendo aí quando as pessoas estão querendo conhecer a Deus, vamos dizer assim, interpretar a palavra de Deus da forma do jeito delas. Olha a confusão que tá. A loucura que é que eu vi lá naquela live, que eu fiquei assustada. Aí continua aqui. Não sou eu a cabeça de toda a família humana que posso fazer fluir nos membros dela a virtude da cabeça? Pois é, a cabeça que ali comanda todo o corpo, né? Que manda todas as informações para o corpo, né? É a cabeça lá, o cérebro que manda toda a informação para movimentar, né? A cabeça pensa, né? Quero ali pegar um copo d'água e a mão movimenta, vai lá, abre as mãos, pega o copo d'água e toma. Então, a cabeça que movimenta, que manda as informações para o corpo. Então, assim, é Deus. Jesus é a cabeça e nós somos membros dessa cabeça. E é Ele que manda as informações, o comando, né? Do que fazer, o comando. Ele está mostrando, ó, você está com sede, bebe água. E ali o corpo vai corresponder, movimentando a mão, abrindo a mão ali, trazendo até a boca para tomar água. É a cabeça que manda a informação. Então é a mesma coisa com Deus. É isso que ele está falando. Eu sou a cabeça da família humana que posso fazer fluir nos membros. Ele que faz fluir, né, em nós as verdades, né? Da virtude da cabeça e fazer desse o ato vital de minha vontade divina nos membros. E além disso, não é talvez a minha humanidade que reside em ti continuamente, que é de tal força e graça de querer viver só de meu querer, e te faz sentir tal paz e felicidade de eclipsar-te o teu querer humano, de modo que ele mesmo se sente feliz de viver como sem vida, sob o império de minha divina vontade. Por isso que precisa que tenhas conhecimento sobre meu fiat. O resto virá por si mesmo. Então, né, o resto virá por si mesmo.
né? A paz, a felicidade, o entendimento, né? E a clareza de quem é Deus, como Deus pensa, clareza da sua palavra, né? Vem assim virar por si mesmo, mas para isso acontecer é através dos conhecimentos, é isso que Jesus está falando. Para isso fluir, para tudo isso fluir, Deus tem que estar no centro da nossa vontade. Para essa comunicação fluir para os membros, né? Então tem que ter os conhecimentos, né, da palavra de Deus. E a gente só vai ter esse verdadeiro conhecimento, como Deus pensa, o que Deus realmente quis dizer nisso, né? Se Ele estiver ali no centro, né, comandando, Ele sendo cabeça mesmo, assim, deixando Ele ser cabeça, né? Porque Ele é a cabeça e nós somos os membros. As pessoas querem botar Deus ali, querem ser a cabeça no lugar de Deus. E aí tá essa desordem que tá, essa confusão nos membros. Os membros ficam totalmente debilitados e confusos, porque a gente mesmo não tem capacidade de comandar. Não tem essa capacidade. Mas Deus respeita a nossa liberdade. Ele espera o nosso sim. Todos os dias. Todos os dias a gente tem que renovar o nosso sim. Deus não força ninguém a amá-lo. Se Ele forçasse, se quisesse um amor forçado, Ele não teria nos dado o livre-arbítrio. Né? Então ficam dizendo que Deus é contraditório, uma hora diz uma coisa, diz outra, né? Tá aí. Como Ele é contraditório? Se Ele quisesse, não quisesse que a gente fosse livre, Ele não teria feito a gente livre, com liberdade de escolha, com inteligência ali, né? Ter uma inteligência, uma vontade. Não teria nos dado essa liberdade, não. Pra quê? Se ele quisesse controlar a gente, Ele não quer controlar a gente. O que Ele está querendo dizer é que a gente não sabe tomar decisões boas. A gente não sabe fazer o bem por nós mesmos, não temos essa capacidade. Porque Ele é o bem, Ele é a nossa vida. É Ele que nos sustenta. Mas as pessoas em sua soberba, né? Como ele fala, os vermezinhos querendo ser alguma coisa, se pudesse pisar no rei, pisava e tirava a coroa. E é isso que estão querendo fazer com Deus, esses absurdos. Quer dizer, é de doer, sabe? Às vezes é assim, ai meu Deus do céu, chega sufoca, sabe? É muito injusto essas coisas que estão fazendo com Deus. Meu Deus do céu. É muito injusto, é muita ingratidão, muita arrogância. Muita arrogância. Se Deus fosse esse autoritário, se Deus fosse esse controlador, meu Deus do céu. Olha só a arrogância dos vermes. Se Deus quisesse, no estalar de dedos, a pessoa deixa de existir. No estalar de dedos. A gente não sabe daqui a um minuto que vai ser da gente. No estalar de dedos, o sopro se vai. E os vermes querendo ser alguma coisa. Querendo saber mais que Deus, pelo amor de Deus. É umas coisas assim que às vezes a gente tem que respirar fundo, né? E é de dar pena, sabe? É dar pena mesmo, sabe? Como é complicada a vontade humana, é uma debilidade absurda, né? Assim, e faz uma confusão. Uma confusão. É de doer, então é por isso que esses conhecimentos têm que chegar. E a confirmação que Jesus deu, né? Ali que a Aline tirou a palavra, que não é para parar. Né? Não podemos parar, porque só através dos conhecimentos que essa confusão vai acabar. Sem o conhecimento, vai ficar essas desordens, essa confusão de entendimento de Deus, do que Deus quer, cada um interpretando de sua forma o querer de Deus, do seu jeito, com a sua vontade, com a sua visão mundana, racionalista, como outro judeu lá estava falando. Não tem nada a ver espiritual. Não tem nada a ver com espiritual. Deus, Jesus, essas coisas, a palavra, não tem nada a ver com espiritual. Todas essas coisas que estão escritas na palavra para eles lá, é tudo para viver aqui, coisas terrenas, a vida aqui.
O outro lá tá dizendo um absurdo lá que não existe alma. Que a alma não quer dizer, que a alma não é imortal. Ai, Jesus. Que não existe uma alma imortal. O outro lá, não queria nem que existe alma, que a gente tem uma alma. Oh, Jesus do céu. Por isso que a gente não pode parar para que a luz chegue, para que os sóis cheguem, os orvalhos benéficos cheguem para essas almas. Mas é complicado, né? Porque depende da disposição, como Jesus está falando, e muitos não têm disposição. Como eu estava acabando de falar agora, eles não têm disposição. A verdade está aí na cara. E eles estão vendo, mas eles não querem aceitar. Porque isso, eles aceitarem a verdade, eles não vão poder fazer o que eles bem querem. Eles não querem ali que ninguém julgue o que eles estão fazendo. Eles querem pecar à vontade, sem ninguém julgar. Tem uma série, O Pequeno Sheldon, que tem uma temporada que fala dessa coisa de religião, né? Porque a mãe do Pequeno Sheldon, ela é cristã, né? Só que é da Batista. E ela tem, meu Deus, uma aversão pelos católicos, né? Pelo catolicismo. A versão, né? A versão. E aí tem uma parte assim lá que esse pequeno Sheldon é um menino gênio. E aí ele estava na pesquisa dele de conhecer as religiões, não sei o quê. E ele ia conversar com judeu, depois com católico. E aí ele conversando com judeus, é assustador o que os judeus falam. Assustador. E o entendimento lá do que eles fizeram passar. A mensagem que eles estavam querendo passar nesse episódio é de assustar. É justamente isso. De que a religião quer controlar. Controladora. Controlar os passos que até o judeu estava falando, né? Que o menininho perguntou por que ele tinha saído lá e veio morar acho que era no Texas. Lá na cidade dele, porque foi morar no país dele, veio porque é muito controle, quer controlar os passos, é cheio de leis, quer controlar o que a gente faz, o que deixa de fazer, né? É uma vida cheia de lei de controle. Né? E a gente não pode viver do jeito que a gente quer. Ele falando lá, sabe? E é tudo isso, né? E as pessoas não querem realmente Deus por isso, porque elas querem viver do jeito delas. Elas não querem fazer do jeito delas sem nenhum julgamento. Sem que nada tenha ali julgando elas, né? A verdade, elas não querem a verdade ali, estampada ali na frente delas, não. Porque elas não querem estar sentindo culpa, elas não querem fazer as coisas delas sem sentir culpa nenhuma, sem ter nada ali julgando, né, o que elas estão fazendo, que aquilo é errado. Então, por isso que eles não querem, né? Eles, né, têm essa perseguição na igreja, né? Porque a igreja é um espelho que está mostrando ali, né? Para eles estar ali, para eles estar julgando eles o que eles estão fazendo, e eles não querem ser julgados pelos pecados que eles estão fazendo, eles querem viver assim, né? Por isso que muitos não estão aceitando o livro do céu. Porque, né, vai tirar o mal que eles estão querendo fazer. E é um mal só para eles mesmos. É outra coisa que a loucura que é, né, que não cai a ficha isso deles, né? Que essas escolhas que eles fazem não vai, né? Não vai fazer assim. Ofende a Deus, mas Deus é feliz por si mesmo. Deus não precisa deles, né? Mas eles não entendem que tudo isso que eles fazem, o mal é para eles mesmos. O mal é para si mesmo. O mal que a gente faz vai recair sobre nós mesmos. O mal que a gente faz é para nós mesmos, né? Então, Jesus, ajuda nós. É doído, mas, né? E aí continua aqui Jesus falando, peraí. Depois disto, continuava meu abandono divino, me parecia que nele não há interrupções. Há sempre o que fazer, mas um fazer que não cansa, mas fortifica, verdade. Nunca se cansa. Faz feliz e regozija de seu longo caminho, mas enquanto isso pensava, me soube bem, Jesus acrescentou: minha filha, quem vive em meu querer divino caminha sempre, porque tem o giro da eternidade, que não termina jamais a sua disposição e não parando jamais, toma sempre. E se detivesse,
Uma pequena parada, um passo de menos, lhe custaria a perda de um passo e de uma felicidade divina. Porque meu Fiat é um ato sempre novo de felicidade, de graça e de beleza indescritível, inenarrável. E a alma se caminha, toma. E se detém, não toma. Porque não tendo seguido passo a passo a caminho do meu querer divino, não soube nada do que meu querer pôs fora, naquele passo de felicidade e de beleza. Então, se a alma faz sua própria vontade, perde, né, a felicidade, a beleza, ali o bem que Deus queria dar. Então, ela não vai saber, né, ali o bem, o grande bem que Deus queria fazer naquele ato. Não vai sair fora, né? Não se pôs para fora, como ele tá falando, esse passo de felicidade naquele ato, porque a pessoa quis fazer sua própria vontade. Então, ela não vai conhecer, não vai se pôr para fora, não vai conhecer essa felicidade, essa beleza, o bem que ele queria dar naquele ato, né? E quem pode dizer a grande diferença de quem vive em minha divina vontade e de quem vive no querer humano? Quem vive na vontade humana se detém sempre, ó. Seu giro é tão pequeno que se quiser alargar o passo, não encontra onde pôr o pé, não tem apoio nenhum. O querer humano é vazio, não é nada. É nada. Não tem vida nenhuma, não traz felicidade. Não põe para fora felicidade, beleza, nada. A cada passo que faz, toma ora um desgosto, um desapontamento, né? As pessoas se sentem desgostosas, se sentem vazia, né? Se sentem incompletas, se sente sempre que está faltando algo. Não sente felicidade, é uma felicidade momentânea. Então, os passos da vontade humana é assim, cheio de desgostos, de inveja, de orgulho, de soberba, né? É cansativo, é inconstante, não tem constância em fazer as coisas, em fazer o bem. E se vai fazer o bem, não é um bem puro, é um bem interesseiro, né? Então, meu Deus do céu. A cada passo que faz, toma hora um desgosto, um desapontamento, claro. É um desgosto, desapontamento, porque, né? Vai fazer sua própria vontade, vai fazer ali as coisas, né? É, né? Pecados, né? Então, a pessoa vai pecar, mas tem que estar ciente das consequências que virá. Virá consequências, né? É uma felicidade momentânea. Vou cometer aquele pecado, né? Vou ali dormir com, transar com qualquer um, todo dia um, naquele momento, aquele prazer momentâneo, tá tendo prazer, aquela felicidade momentânea, mas depois vem aquele desgosto, passa, essa felicidade passa, e se sente uma debilidade a mais, a qual arrasta também ao pecado, né? Então não tem constância, não tem força, a vontade humana é débil, não tem força nenhuma para se sustentar, não tem apoio. Deus é o nosso apoio. Sem Ele, é como eu falei numa meditação, a gente é como anda embriagado. É como aqueles embriagados, uma pessoa sem apoio que, né, não anda em linha reta. Uma pessoa embriagada não consegue andar em linha reta. É cambaleando, é por ali, né, as pernas bambas, a visão deturpada, não enxerga direito. E muitas das vezes nem lembra do que aconteceu, do que está fazendo no outro dia. Afeta, debilita, né, a memória da pessoa, a inteligência ali, a mente da pessoa fica debilitada. Então é assim mesmo, a vontade humana é do mesmo jeito. Oh, como é breve o giro da vontade humana, cheio de misérias, de precipício e de amarguras. Porém, amam tanto viver em seu cerco, que loucura, que tolice, tanto de lamentar-se. Verdade, Jesus. É uma tolice, é uma loucura. É uma grande tolice de achar que viver na vontade de Deus, unida a Deus, é perder o livre-arbítrio, perder a liberdade, é infelicidade, né? É uma grande loucura. Amém, Fiat.